Graça e paz a todos. Quem trouxe a sua espada, abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Um texto que tem falado muito comigo nos últimos dias. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Acredito que todos devem conhecer. Cada Bíblia às vezes tem um nome, nesse capítulo. O meu é Sermão do Monte. Algumas Bíblias devem trazer aí um texto um pouquinho diferente. Todos acharam? Amém? É rapidinho, é do 1 ao 3, tá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a lhes ensinar, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui. Olha que interessante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em alguma versão de vocês, a palavra humilde está como pobre de espírito? Não. Algumas versões traz como pobre de espírito. Eu gostaria que nós pudéssemos, por mais que a minha versão não esteja aqui, eu gostaria que nós usássemos essa palavra, pobre de espírito. E vocês vão entender por que algumas trazem humilde e outras trazem pobre. É uma coisa interessante o que Jesus estava querendo dizer aqui, porque muitas vezes nesse sermão, quando você lê ele inteiro, ele é bem comprido. Ele pega o capítulo 6, 5, 6 e 7 praticamente. Depois você pode ler ele na sua casa e meditar. Isso aqui tem dias e dias que você pode ficar meditando nesses 3 capítulos, porque ele é muito rico, mas muito rico mesmo de informação. E ele fala muito sobre o que Jesus espera das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus espera algumas coisas da gente. E nesse Sermão do Monte tem muita coisa que Jesus deixou escrito através de Mateus, que Ele espera das nossas vidas. Mas hoje nós vamos falar sobre que Ele espera que nós sejamos pobres de espírito, que só aqui já tem muita informação. E o interessante é que você vai lendo o resto, se a gente pegar para ler aqui: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Se você não for pobre de espírito, o resto não faz sentido nenhum para você. E provavelmente você não vai conseguir cumprir o resto das bem-aventuranças. Jesus colocou o pobre de espírito em primeiro lugar, porque existia um motivo especial para isso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque eu li esse texto durante muito tempo e algo aqui me incomodava. Eu falava assim, tem muito mais de informação aqui do que só esse versículo parece. E às vezes falta tempo, A vida é corrida, a gente trabalha, passa, e você vai estudando outras coisas, você vai vendo outras coisas, e de vez em quando você volta aqui, você fala, poxa, eu preciso estudar isso, eu preciso ver isso. E dessa vez Deus me puxou ali e falou, é a hora de você começar a meditar um pouquinho sobre esse texto, porque eu quero falar com você através disso. E aí eu fui buscar informações sobre isso, que olha que interessante, ele fala sobre que os pobres de espírito, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Gente, se tem uma coisa que a gente tem que lutar na nossa vida, é pelo reino dos céus, é pela salvação, porque todo o resto é secundário perto da salvação. O principal da nossa vida, o motivo pelo qual Jesus morreu, é para que haja salvação. O resto é resto, a gente trata uma outra hora, um outro dia. Mas quando a gente fala em reino dos céus, a gente também começa a perceber que existe o reino dos céus e existe o lado escuro do negócio, as trevas, que eu vou chamar aqui de governo. Então, o reino dos céus
e governo das trevas. Vamos separar os nomes para que nós possamos entender. O reino dos céus, ele é interessante que a gente pode trabalhar ele de duas maneiras diferentes. Olha que interessante. A partir do momento que você aceita Cristo, você colocou o pezinho no reino dos céus. Você pode viver segundo as regras do reino dos céus. Jesus não falou lá na oração do Pai Nosso, está aqui inclusive no Sermão do Monte: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Então, a partir daquele momento, nós adentramos ao reino, e mesmo estando aqui, nós podemos viver segundo as regras desse reino, porque Jesus deixou nos evangelhos, os apóstolos nas cartas e assim por diante, as regras do reino e como se viver no reino. Mas também, o dia que fecharmos nossos olhos aqui, estaremos definitivamente lá no reino. Então, podemos trabalhar eles de duas maneiras. Mas vamos prestar atenção aqui. Lá no futuro, quando a gente for para lá, isso fica para um outro dia. Mas o problema é que nós vivemos segundo as regras do reino, vivendo num lugar onde quem governa é o governador das trevas. Porque no mundo jaz o maligno, príncipe desse século e assim por diante. Então nós vivemos num lugar onde Satanás colocou regras, porém quando a gente aceita o reino, a gente continua vivendo aqui, mas a gente tem que seguir as regras do reino, para que a gente faça parte dele. E para eu fazer parte desse reino de Deus, eu preciso ser pobre de espírito. Senão eu não consigo, senão não dá, é impossível. Está parecendo estranho, mas deixa eu terminar, deixa vocês entenderem o pobre de espírito, que tudo vai fazer sentido. Quando a gente fala bem-aventurados, o que significa bem-aventurado? Vou resumir em uma palavra só: feliz. Então, se eu pudesse trazer para o nosso linguajar de hoje, eu escreveria assim: feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra felicidade é algo interessante, né? Às vezes nós passamos, nós não, todo mundo passa uma vida inteira correndo atrás da felicidade. Eu vou fazer isso porque isso vai me fazer feliz. Eu vou ter uma profissão porque isso vai me fazer feliz. Eu vou ser bem sucedido na minha profissão porque isso vai me fazer feliz. Eu vou me casar porque isso vai me fazer feliz. Eu vou comprar uma casa de tal tamanho, eu vou ter tal carro porque isso vai me fazer feliz. E eu vou ter isso, eu vou viajar para tal lugar porque isso vai me fazer feliz. E as pessoas passam uma vida inteira buscando felicidade em coisas aqui terrenas. Coisas que quem governa é o governador deste mundo, não é o rei do reino. Olha que interessante, a gente busca felicidade em coisas que não podem dar felicidade. Porque a gente tem que entender o que é ser feliz e o que é estar feliz. Porque são coisas totalmente diferentes. Ser feliz não é estar feliz, porque estar feliz significa as suas circunstâncias naquele momento, o que você está passando. Se você está fazendo algo prazeroso, provavelmente você está feliz por aquilo, mas você pode estar feliz naquele momento e em todo o resto você não ser feliz. Você ser depressivo, você ter uma cara emburrada, você não querer nada com nada. E ao contrário disso, tem pessoas que são felizes, pessoas que estão sempre bem, sempre bem. Lógico, às vezes acontecem coisas ruins e elas ficam tristes, mas as coisas ruins passam e ela volta no estado de felicidade dela. Então, entender a diferença de ser e estar feliz. Mas aqui Jesus diz que felizes são, ou seja, eles são felizes, eles não estão felizes porque são pobres de espírito, eles são felizes.
Isso é interessante porque eu quero falar hoje exatamente sobre isso. Como alcançar essa felicidade? Óbvio, sendo pobre de espírito. Mas se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir alcançar. Bem-aventurados, eu já falei que é feliz, mas talvez não seja a tradução mais ao pé da letra. A gente pode dizer também que bem-aventurado são pessoas que são felizes aos olhos de Deus. É mais ou menos assim. Vamos supor que eu resolvo fazer determinada coisa porque eu acho que aquilo vai me fazer feliz. Só que eu não sei se realmente aquilo vai me fazer feliz ou não. Porque geralmente eu, por si só, não sei o dia de amanhã. Eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei esse tipo de situação. Mas Deus, que já conhece o amanhã, chega e fala: isso não vai te fazer feliz. Eu vou te dar isso aqui porque eu sei que isso aqui vai te fazer feliz. Então é a felicidade que Deus escolhe. Bem-aventurados são as pessoas de sobremodo abençoadas por Deus. São os bem-aventurados. Pessoas que Deus abençoa. Olha que interessante. Ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Se eu resumisse só por ser feliz, eu estaria sendo muito simplista na minha afirmação. É muito mais do que isso. É ser abençoado por Deus. Isso é o bem-aventurado. Então, abençoado por Deus ou são os pobres de espírito. Olha que coisa maravilhosa e tremenda. Nós buscamos as coisas para a felicidade, como eu já disse, em coisas terrenas. Nós buscamos felicidade em coisas externas, coisas que nós podemos pegar, coisas que nós podemos ter, coisas que nós podemos fazer. E muitas vezes nós esquecemos que a verdadeira felicidade de Deus são coisas que acontecem aqui dentro. São coisas aqui e não coisas lá fora. É interessante isso. Porque o que é a verdadeira felicidade? Se nós pudéssemos resumir pouquíssimas palavras: família, amor, amigos e fazer o que você gosta, o que você foi chamado para fazer. São todas coisas internas. É isso que te faz feliz. Ser feliz e não estar feliz. E muitas vezes, para que nós possamos alcançar esse estado de felicidade, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Geralmente, coisas que o mundo fala para você, pode abraçar que é muito bom. Geralmente são coisas que Deus fala, não é para você não. Muitas coisas que o mundo lá fora fala para você, isso é legal. São esse tipo de coisa que muitas vezes você tem que abrir mão para buscar a felicidade de Deus. Porque quando o mundo aí fora fala assim, pode pegar que é bom, são coisas que efetivamente você pode pegar. Coisas externas. E isso não traz felicidade para a sua vida. Isso traz momentos de euforia. Quem nunca se sentiu às vezes, estou entristecido com uma tal situação e vou fazer uma viagem, vou sair, vou num restaurante, vou fazer alguma coisa legal que eu gosto e não tem problema nenhum nisso. Glória a Deus por isso. Temos que fazer mesmo. Fazer coisas boas é maravilhoso, mas não é isso que vai nos trazer felicidade. Vamos ser todos maduros para a gente entender o conceito aqui. Eu acho que todo mundo aqui é. Nós temos que muitas vezes não, desculpa, corrigindo. Em todas as vezes nós temos que esperar a nossa felicidade em Deus. Porque
só Ele, somente Ele e mais ninguém pode nos dar a felicidade. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É só Deus. É estar em posição dentro do reino. Porque quando você está em posição dentro do reino, as leis do rei se aplicam a você. A gente não sabe o que é viver no reino. É uma grande realidade. Nós vivemos uma democracia. A gente não faz nem ideia o que é viver fisicamente num reino. O Brasil já não tem um rei faz muito tempo. Num reino, tudo é do rei. Você não é dono nem da sua casa. Você tem a posse dela, ela está ali com você. Até o dia que o rei precisar. Porque o dia que o rei precisar, ele fala: sai, porque me pertence. Você tem que sair, porque tudo é do rei. Tudo é do rei. Então, se o Brasil fosse uma monarquia, a nossa casa seria do rei, o nosso carro seria do rei, a nossa empresa seria do rei, tudo seria do rei. Nós só estaríamos usando enquanto ele não precisar pegar para usar também. Então a gente às vezes não entende muito bem o que é viver num reino. Então quando nós estamos dentro do reino, tudo passa a ser do rei, inclusive a minha própria vida, a minha felicidade, as minhas coisas, tudo que eu posso chamar de meu, não é mais meu, é dele. É a regra do reino. Se você não gostou, volte para o governo. Cada um faça suas escolhas. Deus deu livre-arbítrio para que a gente possa escolher até isso. Até isso a gente pode escolher. Mas enfim, pobre de espírito, sem delongas. Quando nós trabalhamos no grego, do qual foi escrito o Novo Testamento, na tradução, às vezes se perde algumas particularidades de algumas palavras. Quando a gente vai estudar o original, a gente consegue muitas vezes trazer isso de volta. Para o grego existia dois tipos de pobre. Aquele pobre que é pobre, mas tem alguma coisa. Ele tem um teto para morar, ele tem uma roupa para vestir, ele tem comida na mesa dele. Então, ele é pobre? Sim, ele é pobre, tem dinheiro sobrando, pobre. Mas ele tem coisas. E existia o pobre, pobre, pobre mesmo, que não tinha nada. O mendigo. Tem a roupa do corpo e olhe lá, porque às vezes a roupa está até se desfazendo. Ele não tem nada, ele não tem um teto, ele não tem nenhuma mesa para pôr comida na mesa. Se alguém não der uma comida para ele, nem isso ele tem. E esse pobre aqui do texto é esse pobre miserável mendigo que não tem nada, absolutamente nada. Então vamos lá. Felizes são os mendigos espiritualmente. Olha que coisa doida. Tá ficando pior, né? Tá ficando mais confuso ainda. Mas calma, no final tudo vai fazer sentido. Então nós precisamos entender isso e entender muitas vezes o que é esse mendigo espiritual. Senão vai virar uma salada esse negócio. Quando eu quero dizer isso, olha só, o que não significa não ter dinheiro. Lembre-se, estamos tratando de um princípio espiritual, ok? Então, esse pobre de espírito ou humilde de espírito não é uma pessoa que não tem dinheiro físico no bolso. Porque você pode ter dinheiro, você pode ser rico, milionário, abastado, e não há problema nenhum nisso. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Mas você ser pobre de espírito não quer dizer também aquela pessoa que tem uma vida espiritual ruim. Sabe assim? Não ora, não jejua, não ama o próximo, não ajuda ninguém. Sabe aquela pessoa que tem aquela fé fria? Também não é isso. Olha só. Também não é aquela pessoa que tem problema de autoestima. Porque Jesus não me ama, porque Ele não me abençoa. Ó céus, ó vida, ó azar. Nada dá certo comigo, coitado de mim, sou um coitadinho, miserável, pobre. Também não é isso. Por isso que eu tirei a palavra humilde de cena, porque humilde remete a isso e não é isso. Então a gente já sabe o que não é
ser pobre de espírito. E é interessante que o pobre de espírito significa... Vou falar o segredo. Eu não me aguento, eu ia falar depois, mas vou falar agora. É quando espiritualmente você diz assim: Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, sem ti eu não sou absolutamente nada. Eu não posso nada, eu não consigo nada sem o Senhor. Vamos lá de novo. Felizes são os que confessam que sem Deus não são nada. Não fez muito mais sentido agora? Vocês conseguiram entender por que isso é o princípio de tudo? Porque na caminhada de uma vida cristã, onde você entra no reino e nada passa a ser seu, você vira um miserável naquele momento, porque você não tem mais nada. Você tem que confessar: é tudo do Senhor, porque eu não tenho nada. Se a sua entrada no reino não começar com essa confissão, você já entrou com os dois pés esquerdos. Você quer ver? Eu vou mudar de palavra, vou mudar as palavras, vocês vão entender melhor. Vamos supor que alguém aqui queira aceitar Jesus nessa noite. Eu chamo aqui na frente e falo assim: você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Aceita. O Senhor na Bíblia não é Senhor como forma de respeito por alguém mais velho. É como dono e propriedade. Ou seja, você está dizendo assim: Senhor, agora eu sou sua propriedade. Ou seja, eu perdi todos os meus direitos e estou dando a ti. Não é a mesma coisa? Não estamos falando do mesmo assunto? É interessante que isso significa também em colocar a confiança em Deus. Não é entregar a minha casa, o meu carro, o meu cartão de crédito, o meu trabalho, nem nada disso. É a confiança, até mesmo da sua vida mesmo, estar vivo ou morto. É você entregar tudo ao Senhor, inclusive a tua segurança. É muito sério isso. Eu estou tentando tratar de uma maneira mais engraçada, um pouco mais leve, mas é um assunto muito sério. É um assunto que deveria ser tratado durante mais vezes ao longo da nossa caminhada cristã. Ser pobre de espírito é aqueles que aprendem a repousar no Senhor. O mundo está caindo, não tem importância, estou esperando no Senhor. Mas falaram isso de mim, estou esperando no Senhor. Mas fizeram isso para mim, continuo esperando no Senhor. Você não vai fazer nada? Estou fazendo tudo que eu posso fazer, esperando no Senhor. Ah, mas você é um frouxo. Posso ser um frouxo, mas estou esperando no Senhor. Ah, você... Nada, não vou fazer nada a não ser esperar no Senhor. Porque Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, e eu entreguei tudo a Ele, e sem as ordens dEle, eu não faço nada. Se Deus falar para mim, vai lá e faz isso, pode deixar, Senhor, vou fazer. Agora, se Ele não falar, estou tranquilo. Não vamos ao extremo também, né? Vou atravessar a rua ali, Senhor, eu atravesso aqui ou atravesso mais ali na esquina. Não é isso. Senhor, eu vou sair hoje, coloco essa calça aqui marrom e essa camisa jeans ou ponho uma camisa branca. Não é isso. São coisas que podem mudar a nossa vida. São coisas mais importantes. Isso a gente não precisa necessariamente consultar Deus para atravessar a rua nem para vestir uma roupa.
embora a roupa às vezes precisa, né? Porque tem umas coisas por aí que a gente anda vendo, bizarra. Mas, enfim, nós precisamos confessar que nós mandamos mais nada. Vou dar um exemplo, vou dar 4 exemplos bíblicos. Ó, Moisés, quando Deus chamou Moisés, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar direito. Isaías, ai de mim, Senhor, que sou homem pecador. Pedro, Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Paulo, miserável homem que sou. Você percebe que todos eles confessaram que eles, a partir daquele momento, não eram nada. Eles entenderam, eles olharam para Deus, entenderam a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e viram que eles são só um grãozinho de areia no deserto, perto de tudo isso. Mas todos entenderam também que esse mesmo Deus tão grande, mas tão grande, Ele não é um Deus impessoal, Ele é um Deus pessoal, que cuida dos seus pequeninos, por menor que seja. Ele cuida dos mínimos detalhes. Percebam como é interessante isso. Lá em Apocalipse 2:9, Jesus está falando com a igreja de Esmirna. E é interessante que ele começa assim: conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Ó, conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Não é dinheiro, é espiritual. Mas e para a igreja de Laodiceia? O que ele fala lá no capítulo 3:17? A igreja fala assim: sou rica. Ó, aí Jesus fala: sabe de nada, você é cega, pobre e nu. Só faltou falar ridículo. Está chateando muito. Então percebam que quanto menos nós somos, o reino de Deus é invertido, né? Mais somos no reino de Deus. Porque os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Se você quer ser grande, seja o menor. Você não veio para servir, para ser servido, você veio para servir. Entenda que no reino de Deus é diferente. Se tem uma coisa que Deus, várias que Deus abomina, é a soberba. Soberba é um negócio assim que não combina com Deus, é água e óleo, não mistura, não tem jeito. Pessoas altivas, pessoas de nariz empinado, não tem jeito. Lá em Êxodo 3, se eu não me engano, agora 3 ou 33, Deus diz assim: Moisés, eu não vou não, o anjo vai com você, vai te ajudando aí, porque esse povo é povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Pescoço duro. O que é pescoço duro? Nariz empinado. Deus estava falando assim: esse povo é nariz empinado, eu não vou com eles não, vai e o anjo vai com vocês. Aí Moisés tem um chilique, fala que sem Deus ele não vai. Todo mundo depois lê a história lá certinho. Mas veja que pessoas altivas, pessoas nariz empinado, Deus não tem parte não. Tem que ser pobre de espírito, miserável de preferência, como a palavra diz, porque delas é o reino de Deus. Como você vai alcançar a salvação, que é o nosso principal objetivo, sem declarar que Ele é Senhor? Se você está declarando que Ele é Senhor, você não pode ser uma pessoa altiva. Então as pessoas altivas não têm parte com o reino de Deus. É uma informação, é uma frase muito séria, mas é a realidade, é o que o texto quer dizer. E o interessante é o seguinte, né? Eu comecei a pensar, mas como saber se eu sou pobre de espírito? Qual é o termômetro para saber se eu sou
pobre de espírito ou não? Eu preciso ter um termômetro. Eu preciso saber como eu vou medir isso. Até para que eu possa fazer uma autoanálise. Faça uma autoanálise, não fique analisando o vizinho não, olhe para você. Primeira coisa, você quer ver um negócio que é batata isso aí. Quantas e quantas pessoas eu já não vi falando assim, eu vou na igreja para quê? Você é crente para quê? Eu não roubo, eu não mato, eu sou honesto, olha, eu até ajudo as pessoas. Eu vou para quê? Quando alguém fala isso, eu não falo porque às vezes a gente não quer ser grosso, né? Mas eu penso. Pensar, até onde eu saiba não é proibido. Eu penso assim, faz mais do que a sua obrigação. Você ser honesto, você não matar ninguém, você não roubar ninguém, é sua obrigação. Você não está fazendo nada além da sua obrigação. E o pior é que a partir de agora vocês estão ouvindo isso, que vocês vão pensar a mesma coisa, né? Quando vocês ouvirem alguém falando esse tipo de coisa. E é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que acham isso estão com essa palavrinha eu na boca, colado que nem chiclete. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou honesto. Enquanto esse eu estiver na sua vida, Jesus não está. Jesus só vai estar o dia que na sua boca estiver assim: Jesus me fez honesto, Jesus me fez humilde, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo na minha vida. Enquanto eu estiver dentro de você, sinto muito, não tem espaço para Jesus, porque você está tão cheio do seu próprio eu, que Jesus não habita aí não. E está assim de gente na igreja, até a tampa de eu, e quase nada de Jesus. Está assim, está cheio, está abarrotado. E ninguém quer ouvir esse tipo de pregação não, ninguém quer ouvir essas coisas não. Ninguém quer. Porque mexe em feridas muitas vezes que ninguém quer nem ver essa ferida, esconde e finge que ela não existe. É tipo uma lepra antigamente, né? O pessoal tinha lepra, enquanto pudesse esconder, beleza, agora saiu para a mão, para o rosto, para o lugar assim que dava para ver, aí não tem jeito, ela era excluída da sociedade. Mas enquanto ela pudesse esconder, ela escondia, você pode ter certeza. E as pessoas estão tão cheias do seu eu, que não tem espaço para Jesus. Vamos trazer um exemplo bíblico? Jó. Jó era o crente da época, hein? Até Deus falou para ele, ó, servo justo, servo ponta firme, fiel, Jó. E aí, Jó passando pela provação, todo mundo conhece a história de Jó, Jó lá no vale, na lixa de Jeová. Várias vezes ele tentou argumentar com Deus. Mas Senhor, olha, eu fazia sacrifício por mim, fazia pelos meus filhos, por todo mundo, pelo vizinho, pelo outro. E no final da história, Jó fala assim: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu sei quem tu é de verdade. Jó era um crentão, hein? Só que no final, depois da prova, ele entendeu que ele conhecia Jesus, Deus, só de ouvir falar. Ele não conhecia como deveria ser, porque ele estava muito cheio dele mesmo. Ai, o fulano, eu pequei, está aqui a minha oferta, meu holocausto. Meu filho pecou, meu Deus, um holocausto. Eu vou fazer um holocausto para ele. Eu vou fazer isso por aquilo. Enquanto ele estava cheio dele mesmo, ele não conhecia Deus no particular. Jó. Interessante, né? Quando nós somos pobres de espírito, aí é que nós somos ricos na presença de Deus. Quando a gente entender que tudo é de Deus, tudo provém de Deus, nós seremos bem-aventurados ou felizes.
Logo, nada que venha do mundo vai me fazer ser feliz. Para eu ser feliz, é só dentro do reino, nas regras do reino, e dando o braço a torcer que quem manda no reino é só o rei e não a gente. Se não, você pode passar a vida inteira procurando essa felicidade e não vai achar. Quantas e quantas e quantas pessoas eu já vi, eu já conheço, chega no final da vida, estão assim, já com a idade avançada, depressivas, tristes. Estou triste com o quê? Estou triste com a vida. Por quê? Eu não posso generalizar, não posso e não vou generalizar, ok? Mas já vi diversos relatos, diversas vezes, muitas delas, não 100%, mas muitas delas correram uma vida inteira atrás de coisas do mundo, atrás de coisas externas, ao invés de, ao longo da vida, cultivar as coisas do reino, para que um dia pudesse usufruir dessa felicidade que só provém do reino. A vida é assim. Deus nos compara diversas vezes na palavra como árvores. Não tem jeito. Se você está te comparando como árvore, primeiro que ele não está te comparando como uma árvore que não dá nada. Não, você tem que ser uma árvore que dá frutos, ok? E não tem jeito. Então, tudo que você planta, você colhe. Desculpa, eu vou passar uma informação bem simples. Se você plantar um pé de laranja, olha que interessante, você vai colher laranja dele. Você não vai colher maçã, manga, quiabo, alface do pé de laranja. Não vai. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar coisas do reino, dentro do reino, para o reino, você vai colher coisas do reino. Se você plantar coisas terrenas, você vai colher coisas terrenas. É inevitável. A lei da semeadura é para todo mundo. Se eu não plantar nada, você não colhe nada. Mas você não foge da lei da semeadura. É impossível você fugir da lei da semeadura. Mas pastor, eu plantei um pé de laranja e hoje as laranjas estão dando e eu não gosto de laranja. A laranja está azeda, está ruim, o que você faz? Você pode fazer é cortar o pé de laranja e plante um pé de alguma outra fruta que você goste. Então, se você percebe que aquilo que você fez a vida inteira, não importa a sua idade, aquilo não te trouxe fruto e benefício nenhum, arranque aquilo da sua vida e plante outro. Ah, mas não dá para arrancar por tal motivo. Então tá bom, já que não dá para arrancar, deixa ele ali, mas plante o outro que você gosta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém até aqui? Então tá bom. Se você fez algo na sua vida que hoje você está colhendo coisas ruins e você não tem mais como mudar essa situação, porque muitas vezes essa situação tem terceiros junto, do qual você não pode mudar a vida de terceiros, você pode mudar só a sua. Então não tem o que fazer com o pé de laranja. Então plante coisas novas, porque lá na frente o pé de laranja pode estar até ali atrapalhando, mas você também vai colher coisas novas, coisas melhores. Agora, se você puder arrancar o pé que você não gosta, arranca. Aí é cada um, é o individual de cada um com Deus. Mas eu não consigo arrancar o pé, pede para Deus te ajudar. Vai que Jesus faz igual a figueira, né? Olha para a figueira, era para você estar cheio de fruto, não está. Morra. No outro dia a figueira está seca. Vai que Jesus resolve fazer isso aí, que você pede fruta que você tem aí, que você não gosta muito. Aí é você e ele, é no individual. O interessante é que essa palavra, quando nós conseguimos entender e aplicamos isso na nossa vida, olha que interessante, coisa maravilhosa, ela nos traz a certeza da salvação. Não é assim, eu acho que eu vou ser salvo, talvez eu seja salvo. Está escrito assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, vírgula, porque deles é o reino dos céus. Não está escrito será no futuro,
é agora, a partir de agora, e sempre será o reino dos céus para os humildes ou pobres de espírito. Você quer informação melhor do que essa? É uma promessa dessas pessoas. Essas pessoas estão salvas. Delas é o reino dos céus. É a melhor informação que a gente pode ter na vida. Não interessa o tipo de vida que você teve aqui, se foi boa, se foi ruim, se foi legal, se não foi, se foi pobre, se foi rico de dinheiro, se foi sofrida, se não foi. Pouco importa. O que importa é que você seja pobre de espírito, porque você irá para o céu. O resto é passageiro. O importante é a salvação. Deus não quer saber se você vai ser pobre, se você vai ser rico, se você vai ser bonito, feio, gordo, magro. Deus não quer saber dessas coisas não. Deus quer salvar. Ponto. A primeira coisa que Deus quer na nossa vida é salvar. O que Ele vai fazer para que a salvação chegue até a sua vida, você nem imagina as coisas que Deus faz, coisa doida que Deus faz, mas Ele faz, porque o que interessa é salvar. Salvar. Gente, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente não sabe nem se vai acordar amanhã, essa é a grande realidade. A gente vive os nossos dias sem pensar na morte, mas a morte pode chegar a qualquer dia. Tem um pastor famoso ali na internet, engraçado, que faz um pouco da risada, às vezes eu gosto das coisas dele, que ele diz assim: todo mundo tem uma senha, o dia que chamar a sua, não adianta você querer dar sua senha para outro, não resolve. Jesus chamou sua senha, você bate as botas naquele momento e acabou. Não interessa se você acabou de nascer, se você tem 100 anos de idade, cada um tem a sua senha e ela vai ser chamada um dia. E pronto. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que viver muitas vezes como se essa senha fosse ser chamada amanhã, ou talvez essa noite. Então a gente não pode deixar as coisas para serem resolvidas amanhã, a gente tem que resolver hoje. A gente não pode deixar de viver uma vida santa amanhã. Não, nós precisamos viver uma vida santa hoje. Nós precisamos estar reconciliados com Jesus hoje, nunca amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Essa é uma grande realidade. E nós não podemos nos sentir tristes por isso, de jeito nenhum. Eu falo isso várias vezes, a gente não sabe lidar com a morte. A gente não sabe. Mas a morte é só um jeito de Jesus chamar para a gente viver no céu com Ele. Qual é o motivo que você vai? Pouco interessa também. Você vai morrer dormindo, você vai morrer andando, você vai cair, Então, o motivo é o de menos. O importante é que estaremos no céu com Ele. O importante é que passaremos a eternidade com Ele. O resto se torna muito pequeno perto dessa verdade. Muito pequeno. Se você nunca parou para pensar sobre a sua pobreza de espírito, ou sua humildade, ou sobre o assunto, hoje é uma ótima oportunidade. Se você achou algo dentro de você ainda que você fala assim: puxa vida, Senhor, isso não está legal, ótima oportunidade de você ajustar aí os ponteiros com o Senhor. Porque errar, todos vamos errar, sempre. O que diferencia o verdadeiro discípulo é: errei, reconheci o meu erro, Senhor, me ajuda porque eu quero mudar. Esse é o verdadeiro discípulo. O discípulo meia boca: errei, mas tudo bem, Deus perdoa mesmo. Continua errando. Eu continuo pedindo perdão para Deus e a minha vida não muda. Esse aí é o falso discípulo. A Bíblia não tem esse termo, mas eu inventei agora, achei legal. São pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Pessoas que não têm compromisso com Jesus. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida essa noite. Eu gostaria que você pudesse conversar com o Senhor sobre tudo que foi falado aqui hoje. Enquanto você gostaria que a pastora pudesse louvar,
para que nós pudéssemos orar um pouquinho. Para que Deus tire toda essa dura cerviz da nossa vida. Todo às vezes esse nariz empinado. Às vezes todo esse eu inflamado, que eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. E coloque mais Jesus na sua vida. Que nós possamos pedir para Deus, todos nós, porque todos somos imperfeitos, mais dele. Não sei se é isso que você vai cantar, mas tem aquele louvor, né? Que ele cresça. Não é isso que eu digo, não, mas é um bom louvor para a gente cantar. E é verdade, que ele cresça e nós possamos diminuir. Amém?